Nesses últimos 2 meses, o mercado vem caindo quando a gente fala de altcoin. O Bitcoin está se mantendo ali na região dos US$ 100.000, porém ele está com a maior parte da dominância dentro do mercado de criptomoedas. Sendo assim, eu estou aproveitando essas quedas nas altcoins para acumular cada vez mais bons ativos na minha visão. Nesse vídeo aqui eu vou trazer 4 ativos que eu sigo comprando independente das quedas. Vem comigo! Antes de eu trazer os 4 ativos aqui nesse vídeo, eu quero falar para você o seguinte: para quem está comprado em altcoins nesse momento, a melhor coisa a se fazer é o DCA, que é ir comprando semanalmente ou diariamente um valor menor. E não simplesmente comprar, fechar os olhos e rezar para a criptomoeda subir. Sempre quando você segue fazendo aportes, você consegue ir diminuindo o preço médio da própria cripto que você está comprando quando ela vai caindo. Então é exatamente essa estratégia que eu estou fazendo. E eu aproveito os dias que possuem as maiores quedas para fazer os meus aportes. E no meio dessa lateralidade do Bitcoin, ele já teve algumas quedas que empurrou as altcoins para baixo. E é nesse dia que eu encho a patinha delas. Vale ressaltar uma outra coisa antes da gente trazer os ativos. Eu não preciso desse dinheiro para amanhã. Se eu perder tudo, eu tô cagando. Então não tente copiar os ativos que eu tenho, não tente copiar as estratégias, porque a sua realidade pode ser diferente da minha. Eu tenho um apetite ao risco um pouco maior, eu tô cagando se a altcoin vai cair mais ou não, porque eu não vou realizar esse prejuízo caso eu tenha prejuízo. Eu vou simplesmente holdar até a gente ter a bendita da altcoin season. Então por isso eu me sinto confortável em continuar aportando e descendo cada vez mais meu preço médio. Primeiro altcoin aqui sem nenhum tipo de enrolação, além dessa que já teve, é a nossa queridíssima Sui. Eu tô aproveitando esses dias, rapaziada, para fazer aportes em criptomoedas que estão com o gráfico mais interessante e criptomoedas que estão mais fortes. E a Sui não tem o que falar, né? Nesse ciclo aqui de 2025, 2024, a Sui ela simplesmente explodiu e agora ela teve uma correção um pouquinho maior. Quem comprou Sui, por exemplo, nesse dia aqui, que foi o dia de extrema queda, nesse momento já fez uma bagatela aí de 47%, ou seja, mesmo que o cara tenha comprado, por exemplo, nessa região, a primeira compra dele foi nessa região, e depois ele comprou aqui, agora com essa altinha de 49%, 50%, ele já não está tanto no prejuízo, por isso que eu falei da questão do DCA. Quando eu entrei a primeira vez em Sui, quem é membro aqui do canal sabe, eu comprei praticamente o topo, eu comprei Sui mais ou menos aqui. E daí ela caiu praticamente aqui 60% de queda, olha lá, ó, mais até 75% de queda. Mas pelo fato de eu continuar aportando, comprei mais um pouquinho aqui, comprei mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, o fato de eu ter feito essas compras aqui abaixo dessa primeira minha, ao fato dela subir só até aqui, eu já estava no lucro. Justamente por conta do DCA. Eu não aportei tudo que eu tinha aqui, que é o que muitos fazem erroneamente, né? Então Sui é uma das criptos que eu estou acumulando porque ela está ainda com o gráfico saudável, ela ainda se mantém numa estrutura de alta. Quando a gente joga no gráfico semanal aqui, a gente consegue ver, ela caiu, obviamente que ela caiu, mas a gente consegue ver que ela segue numa estrutura de alta, né? Olha só, o gráfico dela segue muito interessante, ela segue em regiões muito mais próximas do topo do que do fundo, que foi lá a 39 centavos. Então Sui para mim é um excelente ativo, ela já tá com 10 bilhões de market cap, não é uma moeda pequena, e eu tô até aproveitando para focar nessas maiores. Por quê? Porque essas maiores, elas começaram a ficar mais baratas. Teve altcoin aqui que eu vou trazer nesse vídeo, que tava com mais de bilhão, e ela perdeu a casa do bilhão. Então eu tô focando nessas, porque são altcoins interessantes e já estão muito baratas. Eu não tô focando tanto, por exemplo, em criptomoedas de 2, 3, 4 milhões de market cap, justamente porque as próprias consolidadas estão interessantes. A Sui que tem VCs gigantescos por trás dela, como a própria A16Z, Coinbase, a Binance, aqui tá escrito EZ, né? Mas é porque eles fizeram o rebrand. Mas é a Binance Labs, a Circle. Cara, dispensa apresentações, né? O TVL da rede continua crescendo, o volume da rede continua crescendo e na minha visão é um excelente protocolo. Ela já é posição top 15 aqui. E eu ainda acho que tem espaço para subir mais, principalmente numa altcoin season, né? Qualquer quedinha que o mercado dá, a gente consegue já ver uma pressão compradora em Sui. E quando começa uma alta, a Sui é uma das que recupera mais forte. Isso daqui me mostra demanda, então por isso que Sui para mim é um dos melhores ativos nesse momento. Outra que eu sigo comprando de um jeito interessante é a própria Ondo. Para mim ela é o principal case da narrativa de RWA. Eles estão fazendo uma blockchain própria, onde eles querem tokenizar ações também, e isso vai atrair muito dinheiro caso dê certo. Eles são assim com a BlackRock, é um ativo que na minha visão
faz muito sentido, com VCs muito fortes por trás também, Pantera Capital, Coinbase e muitos outros VCs aqui, Tier 2, né? O market cap dela desceu para 4,3 bilhões. E olha só que ela chegou a cair até mais. Quem conseguiu comprar ela aqui a 87 centavos se deu muito bem. Essa recuperação que ela acabou fazendo aqui mostra a demanda. Ela recuperou quase 60% em um só dia, naquele dia de queda maior, né? Ondo, eu tô comprado em Ondo já faz muito tempo. Eu surfei toda essa alta aqui da Ondo e tô aproveitando essa queda que ela tá dando para meter a marcha, porque ela segue entregando, o market cap deu uma descida, o all-time high dela foi a 5,15 bilhões de market cap, agora ela tá com 4,31, e no setor de RWA, também stablecoin em questão, stablecoin tokenizada para RWA também, é o ativo que mais chama atenção no momento. A própria BlackRock já falou sobre, o próprio filho do Trump lá com aquela empresa dele tá comprando Ondo também. Na minha visão é um excelente ativo, tá? Ai, Lucas, mas a inflação e blá 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 blá. Vocês viram que a última vez que teve a inflação desbloqueou um monte de token, mal refletiu no gráfico, né? Então a gente tem que ficar... Na verdade marcou o fundo, se eu não me engano o dia que liberou os tokens foi por aqui, já tava praticamente em fundo. Então o mercado, além de antecipar, a gente tá numa tendência de alta, rapaziada. Sofre mais essa questão do tokenomics quando a gente está em bear market. Um ativo que está com essa demanda, com uma tendência de alta, ele sofre menos. A gente tem o caso de Solana, que no ciclo passado tinha o tokenomics horrível e mesmo assim subiu pra caramba, tá bom? Olha só esse gráfico, segue muito bonito. O que me preocupa nas altcoins? As altcoins que, por exemplo, estão aqui, ó. As altcoins que, por exemplo, perderam o fundo do bear market, que perderam toda a alta, literalmente. Agora a Ondo, ela segue muito mais próxima do topo do que do fundo. O fundo dela foi lá nos 21 centavos. Então é muito mais demanda nesse tipo de ativo do que ativos como, por exemplo, o SNX ou ativos que perderam o fundo do bear market. Esses aí estão demonstrando claramente que o mercado não quer comprar. Agora, esse ativo aqui, na minha visão, quando a gente tiver, por exemplo, uma out-season, o dinheiro pode sim fluir para ele. Então ele é o segundo ativo que eu estou metendo a marcha aqui. Terceiro ativo sem nenhum tipo de enrolação é a queridíssima Pendle. Essa daqui, quem tá aqui no canal sabe, a gente fala dela já faz quase 1 ano e meio. A gente trouxe esse negócio aqui no canal quando ele tinha praticamente 15 milhões de market cap. E olha que ele chegou lá no 1,19 bilhões. Então, quem assiste a gente das antigas conseguiu surfar essa alta da Pendle. Pendle que também tem VCs muito competentes por trás. Também tem a Binance Labs, HashKey Capital, The Spartan, Group, que também é uma VC muito competente, e cara, ela voltou para 586 milhões de market cap. Por isso que eu não tô comprando gema, porque a própria Pendle, que é um excelente ativo na minha visão, tá com 586 milhões de market cap. Então ela, daqui a pouco, ela vai se tornar uma gema de novo, né? Quando a gente comprou ela, ela era uma gema. Daqui a pouco ela pode se tornar uma gema de novo, porque ela já tá bem pequenininha na minha visão. E quem comprou aqui a mesma coisa, comprou ela a 2 dólares, ela já chegou a fazer quase 80%, olha só. Eu vou fazer 87% para ser mais exato aqui para quem pegou no fundo, e ainda acho que tá barato. Por quê? Porque eu vejo esse negócio subir ainda mais o market cap, principalmente se a gente tiver uma alta das altcoins. Não tem concorrência pro mercado da Pendle, que é o mercado de tokenizar juros, né? Então é um mercado completamente diferente. É um excelente ativo, tô comprado já faz tempo, mas eu aproveito as quedas para acumular mais um pouco. É um ativo que perdeu muito market cap com essas quedas do mercado e ele já tá recuperando até que de um jeito interessante. Igual eu mostrei aqui, 80 e poucos por cento. Isso demonstra demanda. Teve ativos que não conseguiram nem se recuperar daquela queda que a gente teve no dia 4 de fevereiro e a Pendle foi um dos que conseguiu recuperar de um jeito interessante. Então, é outro ativo que eu estou comprando. E mais uma vez frisando, rapaziada, não é porque eu estou comprando que você tem que comprar também. Às vezes, na sua estratégia, você está melhor só investindo em Bitcoin, fazendo seu DCA em Bitcoin, você se sente mais seguro. Eu tenho mais apetite ao risco. Eu estou comprando altcoins mesmo. Ah, Lucas, mas se a gente não tiver altcoin season? Cara, eu não vejo essa possibilidade, mas se não tiver, tá tudo bem. Eu trabalho com a possibilidade que vai ter sim, muito mais probabilidade de ter do que de não ter. Eu acredito que o dinheiro vai acabar fluindo ali pro top 100, pro top 200, em bons ativos. E esses que eu estou focando são excelentes ativos na minha visão. E demonstrando demanda, né? O que é o que importa. Se eles estivessem no fundo do poço, eu ficaria um pouquinho mais receoso de ficar comprando toda hora, tá? Então a Pendle foi o terceiro. Peço para você deixar o like aí, que agora eu vou trazer o último ativo que eu também sigo comprando bastante, beleza? Vale ressaltar uma coisa. Eu trouxe cada ativo de uma narrativa
narrativa diferente. A Sui é uma blockchain, Layer 1, concorrente ali de Solana. Óbvio que não chega aos pés dos números da Solana, mas vem crescendo bastante. Depois de Solana, ela já é a próxima, então ela vem crescendo muito e os institucionais gostam muito da Layer 1 da Sui, tá? Segundo ativo, RWA. Então eu tô focando só em narrativas boas, narrativas aquecidas. Layer 1 é uma das principais narrativas do mercado. RWA também é uma das principais narrativas do mercado. A Pendo, ela tem meio que uma narrativa só dela, né? Que é essa questão de tokenizar juros, mas também puxa um pouco de RWA, puxa um pouco da questão de Restake, Liquid Stake, então ela tá meio que em duas narrativas ao mesmo tempo, e duas narrativas muito boas. Mas faltou uma de IA, né? Não tem como eu trazer um vídeo falando que eu tô comprando cripto e não tô comprando nenhuma de IA. E é lógico que eu tô comprando uma de IA, que é a Virtuals. Não tem como eu ver Virtuals abaixo do 1 bilhão de market cap e não meter marcha nessa jossa. Então eu aproveitei para fazer algumas trocas na carteira aqui do canal. Eu acabei tirando algumas criptos para conseguir colocar Virtuals no lugar. Quem é membro tem acesso à minha carteira pública como um todo. Aqui são 4 ativos, mas eu tenho mais do que esses 4. Fica o convite para você se tornar membro que você teria acesso também. E cara, a Virtuals ela deu uma boa derretida, né? Ela chegou lá nos 5 dólares e ela chegou a cair praticamente 80%. E é aquilo que eu mencionei quando eu dei o exemplo da Sui. O cara que comprou aqui e deu all-in, ele fez uma cagada. Agora, se você comprou uma parte aqui, comprou uma parte aqui, comprou uma parte aqui, comprou uma parte aqui, comprou uma parte aqui nesses dias também de fundo, e ela voltar a subir, muito provavelmente na hora que ela chegar aqui, você já vai não estar mais no prejuízo. Então, nunca entre numa altcoin entrando tudo de uma vez. Essa é a cagada. É essa a estratégia que acaba fazendo você ficar 80% no negativo. Se você vai descer no seu preço médio, você não fica com tanto negativo assim. Mas eu comecei a colocar Virtual na bag, na verdade, nesse momento. Eu não tinha Virtual. Igual eu falei, eu tive que tirar outros ativos para conseguir colocar ela, porque não consegui ver ela a 800 e poucos milhões de market cap e não ter esse ativo em carteira. Ele é um ativo que está na maior narrativa do ciclo, que é IA, é um ativo que é muito hypado, é um ativo que segue trazendo atualizações. Ela foi para a própria blockchain da Solana agora, então isso daí pode trazer uma atração ainda mais, trazer mais taxa e tudo mais, e eu acredito que ela possa ser sim um dos ativos que mais já performou muito, né? Para quem comprou Virtuals lá no começo, aqui tá mostrando o começo dela a 50 centavos, mas foi muito menos do que isso, ela já subiu pra cacete, só que com essa queda que ela teve, me atraiu muito, eu acabei colocando ela aqui na minha bag também, uma das principais da narrativa de IA, que é a principal narrativa do ciclo. Beleza? Nesse vídeo aqui eu trouxe 4 criptomoedas, então se você quiser um parte 2 desse vídeo, comenta aí, traz parte 2, que daí eu posso pensar em trazer, ou também, se você quiser ver meus ativos, é só se tornar membro, tamo junto, valeu, e do nada o vídeo acaba.